Fala galera, tudo bem com vocês? Se você não nos conhece ainda, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, canal focado em fundos imobiliários e FIAGRO. A gente costuma fazer aqui lives com os gestores toda quarta-feira e também esses estudos semanais que saem pontualmente às 9h30 aos sábados. Então vamos lá para mais um estudo e dessa vez a gente não vai falar de um FII específico, ok? A gente vai falar de alavancagem. Na verdade vai ser um vídeo bem curtinho para a gente falar da alavancagem nos fundos de tijolo, algumas questões importantes para levar em conta, também pegar informações, quais são os fundos mais alavancados, quais os percentuais de repente daquele fundo que você tem em carteira. Então espero que esse vídeo seja realmente muito informativo e instrutivo para vocês. Como eu disse, FII de tijolo que a gente vai focar aqui. Se vocês quiserem que a gente faça também a alavancagem de fundo de papel via operações compromissadas, deixa aí no comentário que a gente faz um vídeo sobre isso também. Partindo então já para o nosso conteúdo, como é que se dá a estrutura de capital de uma empresa, tá? É aquele famoso WACC, né? É o custo médio ponderado de capital. A gente tem capital próprio e capital de terceiros. Portanto, a grosso modo, a alavancagem representa exatamente esse capital de terceiros, esse endividamento. E aí algumas pessoas devem se perguntar, poxa, quando eu fui estudar fundos imobiliários, eu vi que tinha ali uma proibição legal para o fundo imobiliário se endividar, fazer empréstimo. E de fato existe, tá? Essa previsão legal, porém os fundos imobiliários encontraram alternativas para conseguir essa captação de recursos de terceiros. Como é que isso ocorre? Uma forma mais simples é a compra parcelada de imóveis. É uma maneira de alavancagem, né? Mas o foco aqui para a gente vai ser na securitização de recebíveis. Essa é a principal maneira que os fundos imobiliários hoje se alavancam. E aí eu trago um exemplo, né? O fundo adquiriu um imóvel e para quitar aquela operação, ele concede ao credor parte do fluxo de aluguéis que receberá por 60 meses. Então, aquele fluxo de aluguel que seria ali para pagar os rendimentos, seria o resultado do fundo, ele é securitizado, então ele é antecipado e devido lá para o credor que fez a alienação daquele imóvel que agora está dentro do fundo, ok? Pontos importantes para a gente avaliar em uma alavancagem. Aqui tem um roteirinho muito legal para sempre que você tiver com um fundo alavancado, você dá uma olhada. Então vamos lá, primeiro ponto, tamanho da dívida frente ao total do ativo, é aquilo que a gente chama de grau de alavancagem. Eu gosto de ver um máximo de 30% de grau de alavancagem, ou seja, é o passivo voltado aí para alavancagem, que a gente vai ver que tem em duas rubricas nos informes mensais, obrigações por aquisição de imóveis e obrigações por securitização de recebíveis, dividido pelo total do ativo, ok? É isso que você observa o tamanho da dívida. Segundo, o prazo daquela dívida é óbvio, né? Uma dívida muito longa traz mais risco, né? Essa dívida vai ser carregada ali pelo fundo, pelos cotistas, por um tempo muito relevante. Terceiro ponto, custo e indexador da dívida. Isso aqui é muito importante. É óbvio que uma dívida feita ali a IPCA mais 3, IPCA mais 4, foi barata. Já alguns fundos se financiaram a IPCA mais 7, IPCA mais 8, tornou esse endividamento muito caro, especialmente aí se a gente observar meses atrás com o IPCA batendo 10% ao ano, ok? E outro dado aí é o indexador. Se a gente tinha lá um endividamento feito em 2020, quando o CDI era de 2% e a gente tinha de repente uma operação de CDI mais 5, era uma coisa. Hoje, com esse CDI a 13,75%, mais aquele spread de 5%, torna realmente essa dívida muito, muito cara. Então, esse é um ponto importante. E aí, unindo aqui as duas questões, né, custo e prazo da dívida, é importante que você tenha um casamento de indexadores e de prazos também dessa dívida e daquele recurso que está sendo securitizado, ok? Quarto ponto, eventuais carências de juros e ou amortizações. Esse é um aspecto muito importante que eu faço questão que vocês olhem com cuidado. Inclusive a gente fez um vídeo recente aqui no canal do XPPR11 que tinha uma carência muito relevante de amortizações dos fundos e também uma renda mínima garantida daqueles imóveis. Então,
Quando essa carência acaba, o fundo ele passa a ter uma despesa financeira, o serviço da dívida que a gente fala, muito impactante naquele resultado. Se você tem aí 2, 3 anos de carência, os primeiros anos, o impacto daquela dívida não vai ser relevante, mas depois que entra o período de amortização, principalmente, começa a bater mais forte. Vários fundos imobiliários de shopping hoje têm carência em suas dívidas na parcela de amortização. Me lembra aqui de cabeça, por exemplo, o MOL 11, o HSML 11 e o XP Malls tem também uma carência que está acabando agora nesse ano, parte da alavancagem dele em termos de carência, ok? Quinto ponto, tipo de contrato que lastreia a dívida. Isso é legal também. Se você tiver um contrato atípico, uma empresa que está ali naquele imóvel por muito tempo, então você tem uma certeza maior, esse contrato vai ser cumprido e esses recursos que foram ali destinados, securitizados para pagar essa alavancagem vão ser completamente pagos, ok? Então isso é muito importante, você não tem ali um descasamento. É muito comum a gente ver isso, né? Contratos atípicos estarem lastreando a securitização, mas tem casos também de fundos que fazem securitização com contratos típicos. E aí a gente tem um problema porque no contrato atípico você tem uma defesa geralmente de que seja pago todo o aluguel remanescente em caso de saída pelo locatário. No contrato típico não, costuma valer a lei do inquilinato, paga ali 3 meses de aluguel, ok? E aí você tem um problema muito grande, porque você fica com aquela dívida no colo e não tem mais o fluxo que apagaria. E por fim, devedor do aluguel em que houve a securitização. Como eu estava falando, se você tiver um devedor muito sólido, uma empresa muito robusta, com um balanço realmente muito forte, esse risco de crédito é muito menor. Então acho que esses pontos são bastante relevantes para você observar quando tiver com um fundo alavancado no seu estudo. Vamos então observar os fundos alavancados que a gente tem no IFIX. Em logística a gente tem vários, tá? Chama atenção aqui o GALG 11, que é um fundo que a gente fez um estudo bem recente aqui no canal e também tem uma live com o gestor. Ele tem aí um total de 40% de alavancagem. De onde vem esse 40%? É exatamente aqui das rubricas: obrigação por securitização de recebíveis, obrigação por aquisição de imóveis. Na sequência a gente tem o SDIL 11, que é cogerido pela Telos e pela Rio Bravo, passivo aí de 25,21%, esse é o grau de alavancagem do fundo. XPIN 17,9%, LVBI 17,6%, GGRC 17,5%, VILG 11, um fundo que tem muitos cotistas, tem 14,2% de grau de alavancagem. BTLG 11, também um fundo com muitos cotistas, 13,93% de grau de alavancagem. RBRL 9,76%. HGLG, que é o grande fundo em termos de número de cotistas em logística, tem uma alavancagem bem baixinha, 5,4%, e alguns aí bem marginais, né? O BRCO 11, 2,23%, inclusive a gente tem estudo do BRCO também, mostrando que a gestão não gosta de trabalhar com alavancagem. Essa alavancagem foi muito pontual, esses 24 milhões que eles pegaram ali para fazer uma reforma em um ativo específico e que eles tendem a pagar logo que fizerem uma nova emissão. ARCT 11, 2% e por fim o XPLG 1,5%. Vamos agora para os FIIs de lajes corporativas. E aí, claro, chama muito a atenção o XPPR 11, 41% de grau de alavancagem. Isso porque ele ainda tem um montante de securitização que não está sendo computado, então esse grau de alavancagem vai aumentar, falei isso no vídeo de estudo que a gente fez. VINO 11, 35,5%, PVBI 11, 20,5%, esse que é um fundo que tem um portfólio de muita qualidade, tem também uma alavancagem importante. RECT 11, 20,2%, e aí a gente para um pouquinho também, porque o RECT é um exemplo de alavancagem que deu problema. O que aconteceu no RECT? A taxa da alavancagem dele começou a pesar demais. E aí a despesa financeira, a despesa com juros dessa alavancagem começou a corroer demais o resultado do fundo e os rendimentos foram caindo cada vez mais. Tanto é que o fundo fez hedge, né? Ele fez a compra de CRI para poder redear, para poder equalizar essa questão de despesa financeira com receita financeira. BRCR
19,2%, RCRB, fundo da Rio Bravo, 12,9%, e por fim, aqueles abaixo de 10%, a gente tem o JSRE 11, 7,01%, tá aqui no card também vídeo sobre o JSRE, estudo completo, falo inclusive dessa questão da alavancagem, que eles têm uma carência importante aí, que começa a vencer agora em 2023, ok? HGR11, 4,75%. FIIs de shopping, como eu estava falando para vocês, esse segmento vem com uma alavancagem importante nos principais fundos, né? A gente tem aí, no caso do HSML, 37,8%, uma alavancagem relevante. XPMOLs, 30,3%, que eu falei para vocês, tem carência vencendo. MOL 11, 25,8%. VISC 11, 21,9%. E por fim tem uma pequena alavancagem no HGBS, 1,5%, 130 mil reais. Outros fundos imobiliários, né, que não estão exatamente naqueles primeiros segmentos. Trouxe aqui, claro, o TRXF11, fundo que todo mundo sabe que tem uma alavancagem importante, 56,7% o grau de alavancagem dele. Na sequência, VIUR, fundo de renda urbana da 20, 33,34%, ALZR 19,5%, RBVA 16,9%, KNRI 8,4%, HGRU, muita gente não sabe, né? HGRU ele tem uma pequena alavancagemzinha, 7,5%. E aí eu trouxe em vermelho o SARI 11, ele tem 29% aqui de alavancagem, ele tem carência também nessa alavancagem, foi até remodelada essa alavancagem dele, e é um ponto importante porque essa fonte de dados, que é o Clube FI, acabou trazendo o que estava previsto no informe mensal, porém o informe mensal, pelo menos o último do SARI 11, estava com o dado incorreto. Fui buscar nos informes anteriores porque me chamou a atenção o número que a gente tinha ali e de fato essa alavancagem dele é de praticamente 30%, pelo informe daria um número bem menor. Conclusão que a gente tem sobre esse tema. Primeiro, onde que a gente encontra a informação? Como eu disse para vocês, nos informes mensais e quando o fundo é bastante transparente também no relatório gerencial. Nos informes, como é que tá? Na rubrica obrigações por aquisição de imóveis, obrigação por securitização. E claro, bom ou ruim? Gente, tudo depende. A maior parte das perguntas que a gente tem no mercado financeiro, a resposta é depende. A alavancagem pode ser muito benéfica, pode ser que ela traga um boost realmente de rendimentos, porque ela foi bem feita e no começo ela vai facilitar a vida ali do gestor para entregar um resultado mais elevado. Porém, tem que ver o globo, tem que ver como é que essa alavancagem foi de fato desenhada, se ela tem carência, se ela não tem carência. Eu particularmente gosto de uma alavancagem toda casada com o resultado do fundo no estilo do GALG 11, que você não tem carência de amortização, não tem carência de juros, tudo vai sendo pago. Então é isso, a alavancagem tem os aspectos positivos, tem os aspectos negativos, como eu falei para vocês, acho que até 30% é um limite bacana. Sei que tem fundo que gosta de trabalhar com um valor a mais que isso, outros preferem nem trabalhar com alavancagem, porém ela não é nem boa nem ruim de cara. A alavancagem ela é um instrumento e todo instrumento pode ser bem utilizado, pode ser mal utilizado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. Se você precisar de serviço de consultoria para a sua carteira de fundos imobiliários, de Fiagro, fala com a gente presta esse serviço, é um prazer poder te atender também. E claro, diz aqui embaixo, você tem fundo alavancado na sua carteira, você gosta dos FIIs mais agressivos, mais alavancados ou não, você é mais purista, você prefere fundos imobiliários que não tenham nenhum tipo de alavancagem. Valeu, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.